Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com você, novamente na série Orando os Salmos. Nós estamos orando o Salmo de número 2. Chegamos aqui para esse momento devocional, momento de reflexão na palavra e de oração. Momento em que você já sabe, tem toda a liberdade de convidar os seus familiares, os seus amigos, quem estiver juntinho de você, que nós vamos compartilhar, né? Um vídeo breve onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus e ao final nós vamos nos unir em oração. Nós temos já um primeiro episódio, né, um primeiro vídeo do Salmo 2, tá? Nós fomos até o verso 4 no nosso último encontro. Então, se você não participou, não assistiu esse vídeo, procure aí no nosso canal, se você quiser facilitar, né? Pega pela playlist, né, Orando os Salmos, e você vai buscar lá Salmo 2, episódio 1, você vai encontrar, tá? Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você vai receber os vídeos, tudo que sobe aqui de informação para o canal, você vai ser notificado, tá? Deixa o seu joinha que nos ajuda bastante também, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você queira abençoar. Nós vamos seguir aqui no nosso segundo encontro, falando do Salmo 2, a partir do versículo 5. Vai lá, pega a sua Bíblia agora, abre junto comigo e nós vamos ler assim, ó. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos ou as nações por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Este é um salmo que em seu início vai falar sobre nações da terra e governos se juntando numa ilusão de que poderiam se opor ao Senhor. Nós já falamos sobre isso, né, no nosso último encontro. Falamos da figura de Nimrod, que é uma das primeiras referências, né, sobre alguém que tenta se opor ao Senhor na terra, tenta opor-se aos planos e à palavra de Deus, e nós sabemos que isso é uma mera ilusão, né, meus amados? Ninguém pode se opor ao Todo-Poderoso. O Senhor, Ele reina soberano. Nem mesmo o inimigo das nossas almas não pode se opor, ele não tem condições de medir forças com Deus. Lá do céu ele foi expulso. Jesus, quando veio à terra, a Bíblia descreve, ele se despiu de toda a sua glória celestial. E mesmo numa condição, né, de ser humano, num corpo de carne e osso como o meu e o seu, Jesus venceu o inimigo lá no deserto. Ele venceu a tentação. Ele venceu os principados, as potestades, os expôs publicamente. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Veja que interessante. O primeiro Adão, no jardim de delícias, Éden significa jardim de delícias. Ele sucumbiu à tentação, ele caiu. O nosso segundo Adão, Jesus Cristo, no lugar mais difícil, no deserto, jejuando 40 dias, ele venceu o maligno. Então, o maligno não pode medir forças com Deus, ele não tem essa capacidade. Por isso a guerra dele é contra a igreja do Senhor. Mas nós, como igreja, lavados e remidos no sangue de Jesus, com a direção do Espírito Santo, buscando esse caminho de santidade todos os dias, nós já vencemos em Cristo Jesus também. Então veja você, nem o maligno pode medir forças com Deus, muito menos o ser humano. Mas essa questão ela faz parte da cegueira do pecado. A palavra de Deus diz que lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4 e verso 4, o Deus com D minúsculo, Deus deste século, cegou a mente dos incrédulos. Então, o homem, depois de a queda, ele ficou suscetível ao engano, à mentira. Ele recupera o seu discernimento, alguma capacidade de obter sabedoria celestial, é em Cristo Jesus. Mas fora de Cristo, o homem é suscetível a esses enganos. E fato é que o salmista ele inicia este salmo falando dos homens que
imaginavam, né, as coisas vãs, imaginavam poder se opor a Deus. E aí a gente vai ver aqui no verso 5, lá no nosso último encontro, como eu já indiquei para você, você tem mais detalhes sobre tudo isso. Avançando aqui para o verso 5, você tem um anúncio de que Deus lhes falará na sua ira, né? E os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Ou seja, essa condição humana traz um desgosto para o Senhor. O Senhor não tem prazer na morte da alma que morre. Antes, o Senhor quer que todos se salvem. Prova disso é que Ele envia Jesus, né? O Cordeiro que veio acessível a todos. E hoje Ele é acessível a você. Se você já se encontrou nessa situação, né, de engano, de tentar se opor à vontade de Deus, se renda hoje. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Se renda ao Senhor. Essa palavra está chegando a você porque o Senhor te ama. Submeta-se a Deus e você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, no seu desgosto pesaroso, o Senhor lhes falará a quem? A essas nações. Contudo, o verso 6 nos traz uma esperança. Há um decreto, verso 7 fala de um decreto, né? Tu és meu filho, neste dia eu te gerei. E se esse decreto vem do Todo-Poderoso, ele está falando do Filho Jesus Cristo. E aí vem uma promessa que se refere, né, nós podemos dizer aqui, há uma dupla referência, é para aquele tempo, mas principalmente para agora. Quando fala em Jesus Cristo, verso 7, vai nos falar em salvação, verso 8, ó, pede-me e te darei as nações por herança. Veja, aqui o Senhor está dizendo, alguém precisa estar na brecha por esses rebeldes. Pede por eles, interceda. Há necessidade que exista intercessores. Agora, para os nossos dias, olhando para essa promessa como igreja, olha que coisa linda. O Senhor está dizendo, igreja, pede-me e eu darei a vocês as nações por herança. Meus amados, isso me lembra a promessa que Deus fez a Abraão. O Senhor um dia chama Abraão para fora da tenda, não é? E Deus vai dizer para ele, olha as estrelas dos céus. Assim será a sua descendência. Olha para os grãos de areia. Pode contar? Assim será a sua descendência. E assim foi. A promessa se cumpriu. Abraão teve os seus desafios. Abraão precisou esperar contra a esperança. Abraão esperou dando glória a Deus, não é? Mas o filho da promessa veio. Então, essa promessa que Deus faz hoje a todos nós como igreja, refere-se à salvação. O Senhor está dizendo, né, que sobre o Monte Sião Ele colocará o seu rei. Olha, isso nos remete ao reinado de Cristo. Por isso, quando o Senhor anuncia essa bênção, né, virá o reinado de Cristo, e olha, nós já nos aproximamos aí de fatos muito importantes, por isso não deixe de acompanhar aqui no canal, por isso que eu falo, inscreva-se, tá? Vou abrir um parênteses rápido aqui, nós vamos falar sobre isso, as coisas do fim dos tempos, vamos iniciar essa semana, se Deus permitir amanhã, eu gravo esse vídeo numa terça, se Deus permitir amanhã na quarta vai o primeiro vídeo sobre os assuntos atinentes ao final dos tempos, tá? Aqui no Salmo 2, voltando, fechando o nosso parênteses, no Salmo 2 o Senhor está dizendo que o Filho vai se assentar no trono. E o Senhor está conclamando-nos aqui. Agora estou falando da parte profética que se refere a nós, igreja, tá? Está conclamando, pede-me e dar-te as nações por herança. Devemos pedir, peça pela tua casa, peça pelos teus vizinhos, peça pelos teus amigos. O Senhor está ordenando a pedirmos as nações, vamos olhar para o perto também. O que está perto?
Pede o colega de trabalho, pede os vizinhos da igreja, pede o bairro onde você está para Jesus. Declare salvação sobre as vidas. É tempo de pedirmos às nações como herança, queridos. Herança para o reino de Deus. Porque Jesus lá na cruz, ele já derramou o seu sangue. Nós aqui só precisamos conquistar. É como aquele povo que estava com Josué, né? Moisés ali, ele fez aquele primeiro momento, aquela primeira parte, saída do Egito, caminhada pelo deserto. Jesus nos tirou do Egito. E agora? Aonde colocar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Não foi assim que o Senhor falou com Josué? Essa palavra é para nós. Vai declarando salvação no seu bairro, vai declarando salvação no bairro onde está a sua igreja. O Senhor está dizendo aqui, através do salmista, que mesmo diante de todas aquelas rebeldias, né, aquele desejo no coração desses homens de se opor, o Senhor está conclamando a intercessão. Pede-me e eu darei essas nações por herança. O verso 9 complementa, diz assim: tu os quebrarás como vara de ferro, tu os arrebentarás em seus pedaços como um vaso de oleiro. Olha que interessante. Quando a palavra de Deus fala em vaso de oleiro, o que nós pensamos? Nós lembramos logo de Jeremias, né? Lá no capítulo 19, ali, por volta do 18, 19, você vai ver quando o Senhor mostra ao profeta, né? O profeta desce à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando o vaso, e no trabalhar do oleiro naquele vaso, o vaso se quebra. E o oleiro vai formar de novo aquele vaso a partir do barro. Veja, o Senhor disse assim para o profeta: eu não posso fazer isso com Israel. Então, o Senhor está falando acerca dessas nações, que elas serão quebradas para serem transformadas. Isso acontece com muitas vidas. Muitas vezes somos quebrados, porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo escreve também aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há situações na nossa vida que nós precisamos ser prensados como a azeitona. No momento de se extrair o azeite, ela precisa passar por uma prensa. Quem sabe você está passando pela prensa, não está entendendo. Mas como Abraão, não questione, espere contra a esperança. Espere dando glória a Deus, porque Deus está extraindo o melhor de ti. Deus está extraindo o mais fino, mais puro azeite da sua vida, que Ele vai te levar a lugares mais altos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Nós não imaginamos os planos que Deus tem para nós, mas sabemos que são de bem e não de mal. Jeremias, no decorrer do capítulo 29, você vai ler isso. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, né? Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a promessa. Então ele trabalha. E aqui ele está dizendo, havendo arrependimento, havendo uma abertura de porta, ele entraria para trabalhar a vida daquelas nações. E como este salmo, ele está falando sobre autoridade. Antes de passarmos ao verso 11, ainda 10 e 11, né? Ainda no 9, Deus me faz lembrar, falando de nações serem quebradas, Nínive. Nínive é um exemplo. Por que o Senhor envia o profeta Jonas? Está lá no livro de Jonas. Mesmo Jonas recalcitrando, não querendo ir, chega o momento em que Jonas vai à nação, a Nínive, e anuncia o juízo. E a Bíblia diz, Nínive seria subvertida, né? O que acontece ali? Desde o rei até os animais, todos jejuam, vestem panos de saco. E Nínive demonstra arrependimento naquele momento, a cidade é poupada. Então veja, você fala uma situação, não tem mais jeito,
Essa vida não tem mais jeito. Para Deus tudo tem jeito, tudo tem o seu tempo, tá? Agora sim, passando ao verso 10. Diz assim: agora, portanto, ó vós reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Olha que interessante, esse salmo está sempre tocando as autoridades, né? Fala dos governantes, fala dos reis, fala do filho que vem reinar. Fala da autoridade que Deus dá ao intercessor para pedir às nações por herança, autoridade que Deus dá à igreja. E aqui ao final, fala com juízes e reis, ou seja, os governantes da terra, né? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, já não temos assim, de uma maneira tão corriqueira as monarquias, né? Nós nos lembramos aqui de algumas, a monarquia britânica é a primeira que vem à mente, enfim. Mas aqui o senhor está falando com presidentes, com o primeiro-ministro, enfim, toda a figura de autoridade. O senhor está dizendo assim, ó, sede sábio. Tiago escreve, né? Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus que ele dá. Existe uma sabedoria terrena, carnal e diabólica, essa é abominável, a sabedoria do homem carnal. Ele engendra ideias para o mal. Já viu alguém falar, olha, se usassem a mente para o bem, assim como usam para o mal, por quê? Alguns aderem à sabedoria terrena. Tiago fala, ela é carnal, terrena e diabólica. Mas a sabedoria dos céus, essa edifica, né? Essa é uma sabedoria que vem de Deus. E se alguém precisa dela, peça a Deus que Ele dá. As figuras de autoridade na terra deveriam se instruir com a sabedoria do Senhor. Esse é o conselho de Deus aqui, né? Porque, meus amados, toda figura de autoridade interfere na vida do outro. E trazendo para mais perto, para nós nos nossos dias, se você observar, quem sabe, você é uma figura de autoridade na sua casa. Você é o sacerdote do lar, você é o pai de família, ou você é a mãe, ou você é um líder no seu local de trabalho, ou você é um líder de departamento na igreja, é um líder dentro da igreja, é um pastor, uma pastora, é alguém, né, que lidera. Ou você não foi colocado num cargo de liderança, mas você é aquela pessoa carismática que os amigos escutam. Alguém que é um conselho vem em você. De alguma maneira você lidera. E aqui neste salmo fica esse conselho. O Senhor, lá desde os dias do salmista, está oferecendo esse conselho às autoridades terrenas. Se elas recebem ou não, aí é uma questão de cada um. Mas o Senhor está oferecendo hoje a nós, que sejamos sábios, que busquemos sabedoria do alto, para exercer aquilo que Deus põe em nossas mãos, com temor, e alegrar-se, regozijar-se com tremor, ou seja, fazendo tudo como quem faz para o Senhor. Então encare assim, quero te deixar essa palavra, lá na sua profissão, a quem você serve, o que você faz. Não faça meramente como se você estivesse fazendo a uma pessoa, mas faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Amém? Você será ricamente abençoado por isso. Aonde você exerce liderança, exerça com amor, como que fazendo para o Senhor. O verso de número 12 para a gente encerrar. Beijai o filho para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira inflamará. Veja só, este verso, né, quando a gente estuda esse verso, existe uma divergência aqui dos teólogos quando vão para a raiz desta palavra. E, lá no original, alguns argumentam que a palavra filho aqui poderia ser substituída por seus pés. Então, se nós substituíssemos, nós leríamos assim: beijai os seus pés para que ele não se ire. E de repente, de uma maneira assim,
mais incauta, se você pensar, mas beijar os pés, lembre-se, a Bíblia está falando do Todo-Poderoso, né? Mesmo assim, o Senhor quer que você entenda bem esse termo. Quando nós falamos em beijar os pés do Senhor, isso seria fantástico, né, gente? Eu vou emitir minha opinião aqui, se eu pudesse, né? E a gente está pensando num plano físico da gente poder tocar no Senhor e um dia isso vai acontecer. Mas hoje, como é que a gente faz? Hoje a gente pode, através da adoração. Vamos lembrar de Jesus, quando ele está jantando na casa de Simão, a Bíblia chama a mulher de pecadora, né? Não dá muitas informações, mas diz que uma pecadora entra, quebra o seu recipiente com um perfume muito raro, uma essência especial, derrama aos pés de Jesus. E aí ela pega com seus cabelos e começa a secar. Porque naquela época a cultura era de que quando um visitante viesse à sua casa para honrá-lo, os seus servos lavariam os pés desse visitante, secariam os pés. E Jesus entrou ali, Simão, em momento nenhum, preocupou-se com isso, ou seja, de certa forma ele estava passando uma mensagem: eu não vou honrar. Eu o trouxe aqui para avaliar, analisar, ver quem realmente é ele. E Simão, um homem conceituado, né? Um homem ali, fariseu, então fazia parte de uma liderança. De repente entra aquela mulher tão simples, teoricamente não deveria estar ali, era um ambiente para homens, né? Mas ela entra para adorar. Tem uma mensagem sobre isso. E o tema é de pecadora a adoradora. E o coração de Jesus se move com aquilo. O coração de Jesus se move. Os carnais logo olham a cena, olha, você está vendo? Se ele fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Aquele que anda na carne tem sempre uma murmuração, tem sempre algo ruim para falar, uma incredulidade para lançar. É claro que Jesus bem sabia o histórico daquela mulher, mas o que Jesus mais observava era o coração dela naquele momento, e Jesus a recebeu. Então, neste sentido aqui, o salmo encerra com essa palavra, né? Essas nações se colocando numa posição de oposição a Deus, oposição, quando na verdade nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, nós fomos criados para nos posicionarmos em adoração a Deus. Se nós o adorarmos, se nós entrarmos nesse relacionamento, nosso Deus é um Deus de relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa que está presente, o Consolador. Jesus disse: quando eu chegar, eu vou enviar. Convém que eu vá, porque quando eu chegar lá no céu, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador está aqui por quê? Para desenvolver relacionamento. Então, o Salmo 2, ele vai encerrar dizendo: abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Olha, semelhante ao Salmo 1, né? Então, o convite, nós estamos fechando aqui a meditação do Salmo 2 e nós vamos orar agora. E o convite é para que você se entregue nas mãos do Senhor. Deixa Ele trabalhar a sua vida como vaso nas mãos do oleiro. E saiba que pode ser que você passe por uma prensa, mas é porque Ele vai extrair o perfeito azeite. E deste azeite fluirá a verdadeira adoração a Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nos colocamos numa posição nesta noite de plena humildade, submetidos debaixo da Tua potente mão. Nos colocamos em adoração ao Senhor, com muita gratidão aqui estamos nesta hora, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos e trabalha, somos vasos, o Senhor é o oleiro, Pai. Trabalha em nossas vidas, extraia de nós o mais
puro azeite, o mais fino azeite, Senhor. E que este azeite seja derramado como adoração aos teus pés todos os dias. Meu Deus, visita essa família, visita esta vida, este homem, esta mulher, o jovem, a criança. Que todos eles tenham um relacionamento íntimo contigo. Que todos reconheçam a Ti, Espírito Santo, como uma pessoa. Que avivamento flua neste lar. Que avivamento esteja sobre esta pessoa que ora comigo agora. Que um grande despertamento aconteça no coração dele, no coração dela, Senhor. Que eles comecem a se levantar na madrugada para orar. Sejam batizados com o Espírito Santo, sejam tocados com teu poder. Se alguém aqui que me ouve, que me assiste, é vítima do espírito de rebelião, do espírito de ilusão, eu repreendo esses cativeiros e estes males agora, Senhor. Manifesta-te a este teu filho, a esta tua filha. Dá uma experiência viva e real a ele, a ela, Senhor. E que eles possam se lançar em teus braços, edificando contigo uma vida de adoração, Senhor. Edificando no Senhor uma vida de adoração. Se alguém está doente, eu repreendo toda enfermidade, Pai. Se alguém está cativo, eu declaro libertação. Nós oramos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que haja paz, harmonia dentro deste lar, prosperidade neste local de trabalho. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. E assim nós agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa reflexão. Fica com esta palavra. Não esqueça, curte e compartilha este vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Se Deus permitir, voltamos no próximo vídeo, no próximo encontro, com mais um salmo na série Orando os Salmos. Um grande abraço. Tchau.